É um grande prazer agora a gente receber o professor William. O William Reis de Araújo, ele é professor no Instituto de Química da Unicamp. Ele coordena o Laboratório de Sensores Químicos Portáteis na Unicamp. Sua formação acadêmica completa de bacharelado em Química, Ciência e Tecnologia foi realizado pela Universidade Federal do ABC, e ele fez o doutorado dele pelo Programa de Química Analítica da Universidade de São Paulo, na USP. Ele teve a oportunidade, durante o período dele de doutorado, de trabalhar também no grupo do professor Joseph Wang, na UCSD, que é uma grande referência para todos nós, né? E a principal área de atuação do William é no desenvolvimento de sensores wearables. Então, desenvolvimento de dispositivos para fazer detecção de biomoléculas, de espécies eletroativas em amostras de suor, dispositivos microfluídicos. Então, acredito que ele vai mostrar para a gente hoje um pouco desse universo que ele vem explorando. Muito obrigada, William, pela sua presença aqui. É um grande prazer para nós poder contar com você hoje no evento. Eu que agradeço, Cecília. É um grande prazer estar aqui. Deixa eu colocar a apresentação. Está aparecendo para você, para todos? Ótimo, ótimo. Tá. Então, obrigado novamente pela introdução. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Bruno, ao doutor Alex, pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando esse workshop, né, um simpósio. A ideia é bastante interessante, né? É um jeito de manter a gente conectados. Então, já agradeço também a todos os participantes. É bastante satisfatório ver que a grande procura que tivemos, né? Quase 800 inscritos e, na média, uns 400, 450 participando ativamente, seja no Meeting ou no YouTube. Então, como a Cecília falou, sou o professor William, atuo há cerca de 1 ano e meio como docente no Instituto de Química da Unicamp, onde coordeno o Laboratório de Sensores Químicos Portáteis, e que basicamente a gente tem essa visão de que tentar desenvolver métodos que possam ser levados para campo, né? A gente começar a descentralizar essas análises. Dentro desse viés, uma das aplicações é o desenvolvimento de sensores wearable, em que já passando um pouquinho o que é essa ideia, né? Hoje já foi discutido bastante, a lei já apresentou bastante resultados interessantes, bastante bacanas hoje cedo. O Murilo também comentou um pouquinho dos sensores flexíveis, que tem essas aplicações wearable. E, no geral, esses tipos de sensores são qualquer tipo de análise que a gente possa realizar diretamente sobre o corpo humano, seja em contato direto ou em algum utensílio cotidiano, em algum tipo de ferramenta que a gente possa utilizar nas nossas atividades sem ter que perturbar nenhuma atividade física, né, diária. Então, inicialmente, os sensores os chamados wearable, né, ou a tradução literal, sensores vestíveis, eles visavam principalmente o monitoramento de aspectos físicos. Então, o principal objeto de interesse até hoje é no sentido de análises clínicas, né? Essa parte de healthcare é bastante importante, e que inicialmente eram muito mais nos sensores físicos que pudessem detectar movimentos, algum tipo de taxa de respiração, batimentos cardíacos. Então, eram sensores que, por essa característica que pudesse estar junto ao corpo, você pudesse monitorar pessoas que tivessem uma idade avançada ou algum problema de locomoção. Então, aquelas pessoas que inicialmente teriam dificuldades de ir até uma junta médica, né, um centro médico. Então, a possibilidade de você ter sensores que pudesse estar continuamente monitorando, levando isso, comunicando com um celular, um laptop, e a partir disso, essas informações fossem enviadas para algum tipo de cuidador, para um médico, e que desse determinados alertas, né, para fazer algum tipo de intervenção quando necessário, é bastante interessante.
E, a partir disso, teve um grande desenvolvimento, em que, em geral, a gente nota que, com o tempo, a química analítica começou a visar processos cada vez de maior miniaturização e cada vez mais uma integração maior, de você começar a desenvolver dispositivos de análise que integrem todo um processo analítico numa única etapa. Então, com esse avanço, principalmente tecnológico, né, que proporcionou essa parte de micro, nanofabricação, a parte de eletrônica, isso possibilitou que aqueles métodos que são tradicionalmente de bancadas, né, que pudessem ser realizados num laboratório químico, clínico, pudesse começar a ser, ao longo do tempo, levado para ambientes mais próximos do paciente, do usuário final. Então, um grande salto que a gente pode sempre ter como marco é o nosso glicosímetro, em que a pessoa não precisa mais ir solicitar um exame, né, de glicose para acompanhar a sua taxa de glicemia. Então, é um dispositivo de um custo acessível, relativamente, e que, com uma certa praticidade, então, com uma simples picadinha no dedo ali, coleta uma gotinha de sangue e o usuário já tem uma informação bastante importante se ele precisa tomar alguma decisão no sentido de fazer uso de insulina ou se está adequado a sua taxa de glicemia, né? Esses tipos de análise já têm uma importância bastante grande, só que isso, se a gente pensa do ponto de vista clínico, ele é muito importante, mas para um usuário que tem que fazer medidas constantemente, essa picadinha ao longo de muitas picadinhas, durante dias, meses, é cômodo. Então, se você pudesse tentar acessar as mesmas informações de forma menos invasiva, isso tem um interesse clínico bastante grande. E um outro aspecto é fazer análises individuais ao longo do tempo pode não ser tão útil quanto você poder fazer um monitoramento contínuo. Se você puder ter um equipamento, um sensor ali que tivesse constantemente o seu corpo monitorando e que, de preferência, monitorar mais de um aspecto clínico, mais de um metabólito, por exemplo, um biomarcador por vez, isso dá uma informação clínica, um aspecto do quadro clínico muito mais abrangente, informativo para tomada de decisões. Então, a gente nota que, desde essas análises que são laboratoriais até essa parte final que a gente poderia falar dos sensores wearable, então a gente tem uma informação clínica que é bastante importante. É lógico que com esse tipo de avanço surge com diversos desafios, né? Diversos cuidados adicionais têm que ser feitos, porque uma coisa é se avaliar a parte clínica em situações já bem consolidadas, né? Por exemplo, ensaios de sangue, por exemplo. Outra coisa é você começar a fazer análise agora em biofluidos que você não tem certeza se tem uma boa correlação. Então, todos esses testes têm que ser realizados em caráter multidisciplinar. Então, você tem todo um avanço, desde a parte química, biológica, até a parte médica, para ver se tem algum tipo de relevância aquela informação que você pode estar extraindo. E, para situar um pouco, os sensores wearable são sensores que estão no nosso dia a dia já. Ele é uma coisa, uma tecnologia que chegou para agregar em diversas facilidades, né? Um dos primeiros e o que mais conhecido, que todo mundo tem é o próprio celular. Então, o nosso celular já tem diversas funções e tem diversos tipos de aplicativos, diversos tipos de ferramentas que monitoram a geolocalização da gente, qual a distância que a gente caminhou e tudo mais. Então, a gente está sendo monitorado constantemente. Só que são informações físicas, né? Um pouco mais recente, né? Foi tendo os avanços em termos dos relógios inteligentes, óculos inteligentes, então essas pulseiras que também têm diversos tipos de informações, né? Que alavancou esse comércio e grandes empresas, que a própria Google, Apple, acabou investindo massivamente nesse desenvolvimento de tecnologias wearable. E dentro deles tem diversos sensores físicos que já são interessantes, como
possibilitar medidas de fazer um eletrocardiograma, medidas de pressão, temperatura, taxa de respiração, batimentos cardíacos. Diversos tipos dessas abordagens foram sendo desenvolvidas e integrados nesses tipos de dispositivos. Um aspecto até interessante, né? Porque a gente pensa nessa evolução como uma escala de tempo meio linear, né? Então pensa que é algo bastante recente. Ela é uma área de pesquisa bastante recente, sim, mas se a gente parar para pensar, alguns dos marcos principais para o surgimento de sensores wearable não está nessa última década, por exemplo. Há quem considere que um dos principais marcos, por exemplo, é a expedição do programa Apollo, porque com o programa Apollo na década de 70, 60, 70, houve a necessidade de começar a pensar como monitorar aquelas pessoas em expedições, né, espaciais. Então, a partir dali, teve uma busca bastante grande em termos de você ter medidas que agora você está numa distância longe do indivíduo que precisa fazer monitoramento. E, a partir disso, então, essa busca começou a alavancar diversos estudos para, principalmente, desenvolver eletrocardiogramas, por exemplo, portáteis, transmissão wireless, na década de 80, por ali. Mas, então, teve todo esse avanço a partir de 70, 80, mas sensores químicos mesmo ficou estagnado. E agora, dentro dos sensores químicos, a gente poderia perceber que ele é uma área mais recente, que já está aí dos últimos 20 anos, talvez dos anos 2000 em diante, que começa a surgir e alavancar essa pesquisa. Então, existem diferentes estratégias, como eu comentei, né, que possíveis, e aqui essa figura pode mostrar um pouco mais essa abordagem. A Laís também de manhã mostrou uma figura do professor Wang também, que com bastante exemplos nesse tipo de abordagem. É possível notar que, em geral, as abordagens principais são sensores colorimétricos ou eletroquímicos. Porque se a gente tem sensores miniaturizados e que têm que ser operantes no corpo humano, esses sensores precisam também de uma detecção portátil. Então, uma simples inspeção visual ou uma câmera do celular para tirar foto e correlacionar esses parâmetros de cor é fácil. Da mesma forma, a eletroquímica, a instrumentação analítica pode ser portátil, pode ser miniaturizada. Então, é possível integrar sensores, circuitos eletrônicos para essa aquisição e controle dos dados, por exemplo, como do óculos, que a Laís mostrou de manhã, protetor bucal, que eu vou mostrar um pouco à frente, da forma de como pulseiras flexíveis também. Existem diversas abordagens nesse sentido. Então, essas duas áreas têm se destacado bastante nos últimos 10 anos, possivelmente, nesse sentido. Então, um aspecto interessante desse simpósio é a grande participação de, principalmente, alunos de graduação ainda, né? Então, eu acabei optando por, nessa apresentação, não pegar um trabalho e discutir fundamentalmente, e sim dar uma visão geral. Então, vou passar por 3 trabalhos para mostrar diferentes abordagens e como que esses sensores podem agregar nessa questão mais de saúde. Então, são sensores que vão estar em contato direto, né, com o corpo humano para obter algum parâmetro biológico, né, algum parâmetro do corpo. Mas falando desses sensores químicos, a gente precisa pensar que eles não são simplesmente miniaturizar e pôr sobre o corpo. A gente tem que ter diversas características importantes para se levar em conta. A gente tem que fazer uso de produtos que sejam estáveis, não tóxicos, que sejam biocompatíveis, porque dependendo do tipo de composto que a gente for utilizar, a gente pode fazer mais mal do que tentar ajudar a pessoa monitorando ela. Então, dentro, por exemplo, sensores colorimétricos, sensores eletroquímicos, existem diversos métodos já bem estabelecidos na literatura. No entanto, muitos desses métodos não são compatíveis com pôr eles sobre a pele ou pôr em contato direto com algum biofluido humano. Então, essa noção de compatibilizar os procedimentos, os métodos analíticos são bastante importantes. Então, uma característica fundamental dos sensores é que tem que fazer uso de métodos não invasivos ou minimamente invasivos. Então, esses sensores têm que ser flexíveis, como o Murilo já destacou, né? Porque o corpo humano, ele, em geral, ele não é
planar, e ele não é estático. Então, a gente está sofrendo deformações constantemente. Então, a nossa pele, por exemplo, é bastante flexível. Então, com os movimentos diários, a gente acaba mudando bastante e expondo a estresses mecânicos. Então, esses sensores têm que ser capazes de aguentar esses estresses. Então, aspecto que é importante é que, se ele está em contato direto com o corpo, tem que proporcionar análises rápidas, simples e fáceis de ser identificadas, né? Então, tem que ter uma interface, sempre que possível, para falar para o leitor, porque, em geral, os usuários não vão ser necessariamente químicos ou ter uma formação acadêmica em alguma área correlata para interpretar os dados. Então, ter uma interface, por exemplo, o do glicosímetro, que já dá um valor, e a pessoa ter uma noção que abaixo ou acima daquele valor é uma informação clínica que ela precisa tomar decisão, é importante. Esses sensores, então, estão expostos a diferentes biofluidos que, dependendo da atividade física, se for forçada ou não, por exemplo, a gente vai notar que vai ter variações ligeiramente pequenas, na maior parte das vezes, mas do ponto de vista físico-químico. Então, temperatura, pH, os estresses mecânicos, né? Então, esses sensores têm que ter uma certa robustez para suportar essas atividades. O primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar, então, é um sensor do tipo tatuagem. O que seria esse sensor? Eu sempre gosto de fazer analogia com aquelas tatuagens temporárias que tinha em chicletes, são 2 décadas atrás, que a maior parte das crianças gostava de comprar bala, chiclete, só por causa daquela tatuagem, que era simples, ela simplesmente colocava em contato com a pele, molhava a superfície, esfregava e transferia, né? E ali depois ela ia ficar com aquilo ali até provavelmente ela tomar banho ou ela fazer alguma atividade que removesse. Então, partindo daquela ideia, uma linha de pesquisa que é bastante atuante do professor Wang e também da literatura, né, internacional, é desenvolver essas tintas condutoras que possam ter essas características. Então, você fazer a impressão dos sensores de acordo com essa característica em produtos de transferência. Então, aqueles papéis de transferência de tatuagem. Então, o que foi feito? Realizou a impressão, no caso aqui do NE, mas o N, na verdade, é só mais a questão do marketing, que leva o nome do departamento, do nanoengineering. Então, o E aqui, os 3 eletrodos, o trabalho, referência e o contra. Então, no eletrodo de trabalho foi modificado pela eletrodeposição de bismuto e modificado com polímero, que era o náfio. E a partir desse filme, a gente utilizou esse sensor para transferir sobre a epiderme de uma pessoa e monitorar a liberação de excreção de metais na transpiração. Então, durante a transpiração, a gente está liberando diversos compostos e alguns deles, como íons metálicos, têm diversos tipos de interesse do ponto de vista fitness, questões de esportiva. Então, conforme a taxa de desidratação se eleva, a pessoa perde mais ou menos esses íons. E zinco, por exemplo, que era a abordagem que a gente acabou optando por ser o metal que é mais largamente excretado nessa via, tem diversas características interessantes do ponto de vista de estresse físico, muscular, então, principalmente por atletas, né? E para isso, então, esse sensor, a gente fez todos os testes de calibração, né? Obter a faixa linear do nosso sensor, que é feita de 0 até 2 ppm, que compreende a faixa já reportada na literatura para a excreção de zinco. Os testes de estabilidade, de resposta, então, quantas medidas suportariam, né, sucessivamente esses eletrodos, se era possível renovar ou se era uma medida única. Então, era possível notar que são possíveis fazer diversas medidas, aqui pelo menos até 6, 7 medidas, ele continua estável. E fazer, então, os testes de estabilidade mecânica, né? Então, pôr esses sensores para sofrer deformações. E aqui, por exemplo, só para ilustrar o caso que eu comentei, que no nosso corpo ele vai sofrer diversas deformações. Um caso relativamente extremo aqui seria, por exemplo, se a gente transferir para o nosso pulso. Então, quando a gente fazer o movimento de flexão, o alongamento do nosso pulso, o sensor vai estar sofrendo diversos tipos de deformações,
mas o mais importante é que ele retome suas propriedades e que ele mantenha a sua performance ao longo dessas tensões. Então, o que foi feito era fazer estudos de diferentes tensões de dobramento e estiramento, e aqui os dobramentos, fazendo eles em 180 graus, o estiramento aplicando uma carga de tensão que deformasse até 30% da sua estrutura, e foi possível notar que, para diferentes tensões, na faixa de pelo menos 30 desses movimentos, ele mantinha a sua performance próxima de 100%, que é bastante importante para a execução desses experimentos, né, diretamente sobre o corpo. E, por fim, é possível depois pegar, transferir, já que está transferido sobre o sensor, pôr a pessoa para realizar alguma atividade física, ela inicia a transpiração, e com isso é possível detectar diferentes indivíduos, por exemplo, né, a liberação desse íon metálico. Então, é possível notar que em A e B, por exemplo, 2 indivíduos quaisquer que foram lá que se voluntariou para o estudo. O C, por exemplo, era um indivíduo que fazia uso de suplementação alimentar. Pode notar que os valores de corrente dele são ligeiramente maiores. Então, até para uma questão alimentar, é possível ter uma informação bastante importante nesse tipo de sensor. Depois, para a parte de quantificação, foi coletada essa amostra e feitos os testes para calibrar o sistema, para depois poder fazer a correlação entre corrente e concentração. Outro estudo que possível esse estava em contato íntimo com a pele, o sensor. Como eu disse, pode ter sensores que estão em utensílios cotidianos. Então, como a gente tem essa abordagem de buscar uma aplicação clínica, um dos métodos desenvolvidos foi o desenvolvimento de sensores eletroquímicos sobre band-aids, sobre curativos. Então, é possível fazer a impressão de um material isolante aqui, né, hidrofóbico, primeiro sobre a camada do curativo, imprimir as tintas condutivas por técnicas de screen printing, então transfere as tintas condutivas das trilhas condutoras, o material do eletrodo trabalho e contra, e delimita depois a área do eletrodo, e usando uma tagzinha de comunicação, circuito eletrônico aqui para a aplicação e aquisição dos dados, por sistema de NFC, por exemplo, que é sistema de curto alcance, né, é possível fazer o controle desse sensor e transmitir esses dados diretamente para um celular. Então, nesse caso, a abordagem que a gente escolheu inicialmente a fazer foi o desenvolvimento de um sensor para detectar ácido úrico. O ácido úrico tem algumas correlações na literatura que mostra que, durante uma infecção bacteriana, então, essas feridas expostas, em geral, elas tendem a ter uma variação dos níveis de ácido úrico devido a esses processos da infecção por diferentes tipos bacterianos. Então, uma medida indireta para avaliar o status, se essa ferida está uma ferida crônica, aguda, então acompanhar um tratamento, por exemplo, ele pode ser interessante. E é um método simples de fabricação, baixo custo, que no final é fácil de ser descartado. Então, para fazer a detecção de ácido úrico de forma seletiva, foi utilizado o método enzimático, né? Então, desenvolveu o biosensor para a incorporação da uricase, e esse biosensor, então, foi utilizado para fazer calibração em 2 sistemas. Primeiro, num sistema convencional, potenciostato convencional, e depois utilizando aquela tagzinha de comunicação wireless. Então, é possível notar que, obviamente, tem um certo ruído, né, das medidas, mas o aspecto importante é que as calibrações são idênticas. Então, a nossa sensibilidade, nesse caso, foi igual a de um potenciostato convencional. E isso possibilita, então, você descentralizar essas análises. Você pode pôr sobre o corpo da pessoa, de um paciente, e fazer essas medidas depois, uma faixa que compreende o intervalo de concentração que é esperado no biofluido. Como dito, né, então, é importante avaliar a estabilidade dessas medidas. Nesse caso, a estabilidade foi avaliada por 8 horas sucessivas de monitoramento. Então, percebe-se que sempre mantém em torno de 100% nessas 8 horas, então é bastante importante como um monitoramento contínuo dessas feridas expostas, né? Feito testes de seletividade para diferentes tipos de metabólitos usualmente encontrados nos biofluidos, né?
nota que teve uma seletividade adequada para esses principais compostos. E, por fim, então, avaliar essa estabilidade para deformações mecânicas por meio de dobraduras desse band-aid. Então, até 80 dobraduras de 180 graus, ele possibilitou uma variação aceitável dessas medidas, né? Até porque o principal objetivo de um sensor desse tipo é ter uma análise qualitativa, de você ir acompanhando se está, na verdade, semi-quantitativa, né? Se você ir acompanhando a evolução de um tratamento e não com uma precisão muito grande. Então, mesmo com pequenas deformações, com grandes deformações, é possível observar que a variação de corrente ela é bastante aceitável, em torno de uns 10% de variação. Dando continuidade nessa mesma abordagem, então, se a gente pode detectar as infecções bacterianas de forma indireta, por que não começar a pensar em detectar a própria bactéria, o próprio agente microbiano? Então, com isso, um dos trabalhos propostos foi desenvolver um sensor para detecção de Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas, ela é um dos principais agentes infecciosos, né, de infecções causadas em ambientes hospitalares. Ela é a quarta, quinta principal no Brasil e no mundo, e ela tem uma grande resistência. Então, é bastante importante o desenvolvimento de métodos que possibilitem a identificação dessa infecção o mais cedo possível para tratamento de forma adequada. E da literatura, sabe-se que ela tem um metabólito principal, que é a piocianina, que ela é exclusiva para essa classe, essa espécie de Pseudomonas e das espécies bacterianas. Então, como é um metabólito bastante seletivo, bastante específico, né, nesse caso, para Pseudomonas, então ele pode ser utilizado como um marcador. Para isso, utilizando essa mesma abordagem do sensor em band-aid, só que agora pensando em tornar mais acessível a fabricação. A gente não precisa mais ter uma screen printer necessariamente. Então, agora utilizando folhas condutivas de carbono e impressora de corte, que agora a impressora de corte é muito mais fácil acesso e tem um custo muito menor do que uma screen printer. Então, cerca de 500 a R$ 1.000 adquire uma impressora desse tipo, e folhas de carbono tem um custo bastante baixo também. Foi possível, então, recortar o layout desejado dos eletrodos, associá-los com band-aids, que vão curativos comerciais, e já adquirindo eles com características de ser à prova d'água, né? Então eles são waterproofs. A gente adere esses eletrodos com cola médica, né? Os band-aids aplicam a modificação necessária e o sensor está pronto para ser utilizado. Então, esse sensor inicialmente foi caracterizado utilizando sonda redox convencional, ferricianeto de potássio. É possível notar um perfil esperado, né, em termos de uma boa reversibilidade e separação de picos aceitáveis para um sensor desse tipo. Então, mostrando que ele pode ser utilizado como sensor. E a piocianina, ela é, então, essa molécula de uma fenazina, ela apresenta até 2 processos redox reversíveis. E para demonstrar esse perfil, então as medidas de varredura direta e de volta na onda quadrada, onde que é possível observar os 2 pares de processos reversíveis e que, então, utilizando essa técnica, a gente tem um aumento de sensibilidade bastante elevado, de forma que a gente pode determinar ela com concentrações bastante baixas. Então, inicialmente, a gente avaliou o efeito do pH nessas medidas, uma vez que esses biofluidos de pessoa para pessoa, e dependendo da infecção bacteriana, ele pode mudar ligeiramente, da faixa de, usualmente, de 5,5 até volta de pH 8,5. Então, o intervalo de aplicação clínica está aqui para a gente identificar os processos, né, redox. E, por fim, utilizando ali a condição intermediária de pH 6,5 e uma amostra simulada de biofluido de ferida, é possível construir uma curva de calibração numa faixa de concentrações baixas, de 100 nanomols por litro até 1,5 micromols por litro, e um limite de detecção bastante baixo, que possibilita, então, essa detecção em concentrações baixas, né? Consegue identificar em estágios curtos de infecções bacterianas, como pode ser observado no estudo
em paralelo que realizamos, em que esse mesmo sensor, ele possibilitava determinar concentrações do metabólito gerado da ordem de 100 células. Então, aqui nesse caso, utilizando a Pseudomonas PA014, né, que é uma das células mais virulentas, no caso da Pseudomonas, e que é possível observar que, uma análise comparativa entre diferentes culturas de células, né, com diferentes concentrações, aqui utilizando medidas de CFU, que são colônias formadoras, unidades formadoras de colônia, né. Então, a gente observa que com o aumento do número de colônias, né, da bactéria, produz mais do metabólito, e a gente consegue utilizar isso para um acompanhamento, por exemplo, do crescimento bacteriano ao longo do tempo. Então, esses testes são bastante importantes, e no caso de biofluidos, avaliamos os principais metabólitos, ácido ascórbico, ácido úrico, glicose, creatinina, ureia, e não apresentaram variações maiores do que 5%, o que indica uma boa característica para ser utilizado nesse caso. E, utilizando uma abordagem tão simples, a reprodutibilidade do método ficou em menos que 6%, né, o desvio padrão relativo das medidas, o que possibilita o emprego de forma bastante simples para uma aplicação de uma relevância bastante grande, que é uma infecção de um hospitalar, que é bastante importante, que acomete os pacientes, né. E, para finalizar, o último exemplo que eu gostaria de passar e que eu acho bastante interessante é o do protetor bucal, que ele é um exemplo que teve bastante repercussão na literatura na época. Por quê? O que a gente propôs na época? Era o desenvolvimento de um sensor que pudesse determinar ácido úrico em saliva. Então, usualmente, os diagnósticos clínicos são feitos em amostras de sangue, e o ácido úrico é um marcador para diversas doenças, hiperuricemia, mais conhecida popularmente como gota, que vai causar a cristalização de sais em regiões de junta, né, como, por exemplo, no próximo dos dedos, ou qualquer extremidade, que causa dores crônicas bastante elevadas, e que, então, utilizando uma abordagem alternativa, a gente pudesse determinar desta forma e acompanhar o crescimento, na verdade, a variação, desculpa, né, dessa concentração ao longo de alimentação ou algum tratamento possível. Então, inicialmente, o que foi feito era projetar os sensores eletroquímicos tipo screen printed, acoplar ele no mordedor e, em parceria com o pesquisador dos Estados Unidos, o desenvolvimento de uma plaquinha de circuito miniaturizada que possibilitasse essa integração junto ao protetor e que permitisse a comunicação de forma wireless. Então, para essa análise, a gente desenvolveu um biosensor também, utilizando a uricase e um eletrodo já contendo eletrodo de screen printed de carbono modificado com azul da Prússia, né, para fazer a detecção seletiva do peróxido gerado pela reação enzimática. E, com isso, mostramos que era possível aplicar esse sensor com uma faixa bastante ampla de concentração, então de 50 micromol por litro até 1.000, então com incrementos de 50 em 50. É possível observar que isso cobre mais a faixa total esperada, tanto para indivíduos saudáveis como indivíduos hiperuricêmicos. Foram feitos testes de estabilidade para ver se permitia essas medidas ao longo de muito tempo, né? Então, por 2 horas é possível operar sem nenhuma variação, e nesse caso, possivelmente até por mais de 2, é que a gente só estendeu até 2 horas o estudo. E, para finalizar, então, o que a gente mostrou? Que esse sensor possibilitava o monitoramento para diferentes tipos. Para isso, pegou um indivíduo considerado saudável e um indivíduo hiperuricêmico. Então, a gente pode notar que o sensor é capaz de detectar nas 2 faixas e diferentes situações ao longo do dia. Então, por 4 horas seguidas, a pessoa foi monitorada, né? Então, com um protetor, e que, uma vez que é possível acompanhar por diversas horas, né? Uma coisa que pensamos seria possível utilizar esse biosensor para acompanhamento de um tratamento clínico? E sim, aparentemente,
Esse sensor pegou então esse indivíduo que era hiperuricêmico, iniciou o tratamento dele com o medicamento adequado e fazendo medidas a cada dia, foi possível observar que ao longo de 4 a 5 dias, esse indivíduo voltava a ter os níveis de ácido úrico na saliva dentro da faixa do normal, o que era correspondente com os dados de exames clínicos sanguíneos, né? Então, realmente era compatível, mostrando que, de uma forma alternativa, sem ter que extrair sangue do indivíduo, a gente conseguia simplesmente ele colocasse o protetor e fizesse o monitoramento ao longo do mesmo intervalo de tempo para que a gente tivesse essa avaliação bastante importante do ponto de vista clínico farmacêutico. Aqui eu deixo uma sugestão de quem quiser saber um pouquinho mais sobre a literatura. Recentemente, com a colaboração do professor Lúcio, do Instituto de Química da USP, o professor Wendel, que vai apresentar logo na sequência, o Tiago, o Wendel da Universidade Federal de Goiás, o Tiago da USP, em que a gente escreveu um artigo de revisão sobre o emprego desses sensores eletroquímicos para 2 aplicações bastante importantes e interessantes, que é aplicações forenses e clínicas. Gostaria de agradecer, então, primeiramente, ao meu grupo de pesquisa, que está sendo formado aí agora. Então, os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, novamente ao Alex e o Bruno pelo convite, a oportunidade de apresentar aqui um pouco mais sobre nossa pesquisa, Instituto de Químicas, agências de fomento, e também ao grupo do professor Tiago, na USP, e pela parceria e colaborações desde o meu doutoramento. E obrigado a todos por assistir, né, pela atenção. Deixo aqui meu contato, quem quiser saber com mais detalhes, se tiver mais informações que às vezes não compreende o intervalo agora das perguntas, estou sempre à disposição. Quando tiverem também por Campinas aí, se um dia acontecer, passe lá para tomar um café com a gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, William. Fantástico. Esses dispositivos wearables, eles realmente vieram para ficar e, lógico, o sensoriamento químico é o maior desafio, né? Mas a gente fica tão feliz em ver só nesse evento tantos trabalhos explorando essa temática e tantos desafios, né? Então, eu dou meus parabéns a você e o grupo iniciante, porque a gente sabe dos desafios que constituem ter um grupo novo também, né? E acredito com certeza que você está fazendo um trabalho fantástico aí na Unicamp, que eu tenho maior apreço por ser minha casa-mãe também. A gente tem muita pergunta no YouTube, tá? Também aqui no chat. Eu vou fazer uma do YouTube para você agora, que é da Juliana. Ela tem interesse em saber como é avaliado a reprodutibilidade dos eletrodos no Band-Aid. Em geral, a reprodutibilidade é avaliada da mesma forma como qualquer outro sensor. Então, esses sensores, em geral, a gente vai fabricar eles com grande quantidade, né, fazer as modificações adequadas e avaliar ou com alguma sonda redox ou o próprio analito de interesse, e assim a gente reporta depois o desvio padrão relativo das medidas. Então, o sensor final, depois de já avaliar os processos de fabricação, o processo de modificação, que a gente, então, pode expressar a reprodutibilidade ou até mesmo a repetibilidade das análises. Legal. E William, mais uma em relação a essas questões dos dispositivos no Band-Aid, acredito, e o Gabriel está perguntando, o Gabriel da UFSCar, como são escolhidos os fatores geométricos dos seus eletrodos? A simulação poderia ser uma alternativa para a otimização desses sistemas? Sim, na verdade, inicialmente a gente acaba sempre escolhendo os mesmos modelos clássicos, mas a geometria, em geral, isso afeta nos processos eletroquímicos, então tem que tomar um certo cuidado, principalmente obedecendo as regras, de ter uma referência próxima do trabalho, uma área do contra bem superior à área do trabalho, para que a gente não tenha limitações, mas a geometria em si, muitas vezes, o que a gente nota da literatura, inclusive, é que a gente possa começar a disfarçar o nosso eletrodo, a gente possa imprimir ou possa montar de uma forma que esteticamente seja interessante também. Então, hoje em dia já tem uma preocupação além do ponto de vista químico, eletroquímico,
é até de, se vier uma tatuagem, por exemplo, que essa tatuagem seja discreta, seja agradável. Então, a gente observa que imprime-se um conjunto de informações que não é necessários, mas a parte eletroquímica em si, a gente só respeita as características importantes, mas que a gente pode mudar, e aí a gente avalia esse comportamento, pode fazer o estudo da influência dessa geometria na resposta analítica no final. Ótimo, William. William, temos muitas perguntas ainda para você, mas a gente vai enviar por e-mail, tá, pessoal? Quem não teve a sua pergunta respondida agora, vai ter essa oportunidade posteriormente, tá? Devido a gente estar um pouco mais avançado do horário, a gente vai ter que acabar encerrando aqui agora a discussão com o professor William. Mas agradeço mais uma vez pela excelente apresentação, William. Eu que agradeço de novo e estou aberto a perguntas depois, vai ser um prazer respondê-las. Então, podem encaminhar pelo meu e-mail, que a gente vai se falando. Obrigado, pessoal.